Bom dia, irmãos. Aí, tá ruim, hein? Vamos lá de novo. Bom dia, irmãos. Bom dia. Melhorou um pouquinho. Nós vamos começar a nossa aula aqui, mas antes de iniciarmos, nós vamos ter um momento de oração. Não sei quantos de vocês ficaram sabendo ontem pela nossa lista de transmissão, mas o filho dos missionários lá, Alfredo e Tati, o Davi, fez o transplante de coração ontem, tá bom? Então, até a última notícia que a gente recebeu, que ele fez o transplante, estava bem. Então, vamos agradecer a Deus. Está falhando. E vamos pedir por esses próximos dias, para que não haja nenhum tipo de rejeição. Vamos orar pela família. São 2 anos desse menininho aí morando no hospital, né? E perguntava, onde você mora? No Incor. Não, eu moro no Incor, e é verdade. Então, vamos orar pela família e vamos orar por esse menino também, tá bom? Então, junte-se aí com as pessoas que estão ao lado e vamos ter esse tempo de oração. Depois eu vou pedir para... Elias, você pode orar? Daí. Vamos ter então um momento de oração, daí depois eu vou pedir para ele encerrar. Ele vai orar e eu faço a troca. Senhor Deus, nosso Pai, Todo-Poderoso, Tu que criastes os céus e a terra e tudo que neles há, nós reconhecemos a Tua mão poderosa, a Tua bondade sobre as nossas vidas, ó Pai. Além disso, reconhecemos também o Seu cuidado, ó Deus, a maneira como Tu conhece todo o nosso ser, a maneira como o Senhor age em nossas vidas, ó Deus, trazendo milagres, trazendo curas. Nós te louvamos, ó Deus, pela vida desse casal de missionário, ó Deus. Eles que estavam ali à espera, ó Deus, de um órgão, ó Pai, para o seu filhinho, ó Deus. Nós te louvamos porque Tu providenciaste isso, ó Deus. Tu usastes ali a medicina, a ciência, para fazer esse transplante, ó Deus. Nós te louvamos porque eles receberam isso do Senhor, ó Pai, e te pedimos agora, ó Deus, para que o Senhor esteja abençoando, para que tudo venha transcorrer tudo bem, ó Deus, para que seja completo este milagre, ó Deus, essa ação milagrosa do Senhor, ó Pai. Pedimos a Ti que esteja com este casal, que esteja com o seu filhinho, ó Deus, que o Senhor dê a eles toda a condição, ó Deus, para o decorrer deste tratamento, ó Deus. Esteja com esse hospital também, ó Deus, que ali eles venham ter tudo o que é necessário, ó Deus, para que o agir venha a ser completo, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando essa família e que o Senhor esteja cada vez mais aumentando a confiança em Ti desta família, ó Pai. Não só deles, mas dos que estão ao redor também, ó Deus, a observar a Tua mão poderosa agindo. E que nós aqui possamos sempre estar lembrando deles em nossas orações, ó Pai. Nos ajude assim e que tudo seja para a Tua glória e para o Teu louvor. Em nome de Jesus. Amém.
Muito bem, o tema de hoje é a graça do casamento. A pergunta que eu faço para vocês é: o casamento é uma bênção, sim ou não? Ih, ouvi muito fraco, né? O casamento é uma bênção, gente? Alguém disse não? Muito bem, nosso tema aqui, nós vamos fazer um panorama sobre a relação da graça com o casamento. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que o casamento ele está sendo atacado mais do que nunca em nossos tempos. O casamento sofre ataques porque, baseado nas experiências que as pessoas têm, as pessoas acabam chegando à conclusão de que o casamento não é algo tão bom assim. Hoje o casamento necessariamente nem é tão importante para que uma pessoa tenha um filho, uma filha. Temos visto aí toda a nossa cultura trabalhando a desconstrução do que Deus chamou de casamento. Nós vemos aí pessoas redefinindo o que é o casamento conforme os seus desejos, os seus critérios. E uma das coisas que nós temos percebido, e eu acho que isso é notório de todos nós, é que cada vez mais os nossos jovens se casam tardiamente. Então, antes, quando nós pensávamos em casamento, 23, 24, 25, principalmente quando os jovens terminavam a faculdade ou conseguiam o seu emprego, nós vemos que os casamentos agora acontecem perto dos 30, ou quem sabe até mesmo depois dos 30 anos. Isso porque outras prioridades se tornaram mais importantes, como a profissão, o estabelecimento das metas financeiras, a compra de um carro, a compra de uma casa, de um apartamento, e tudo isso tem contribuído, então, para que o casamento, de fato, seja cada vez mais adiado. Os problemas estão aí, com essa mentalidade. As pessoas se casam, não querem ter, na sequência, filhos, porque eles precisam aproveitar um pouco da vida de casados. Alguns ainda precisam estabelecer suas metas financeiras, de sustento, de estabilidade, e então os filhos vêm tardiamente, né? E com os filhos vindo no momento em que os pais já não têm tanto vigor, nós encontramos então outros problemas acontecendo. É lógico que isso que eu estou falando é de uma maneira geral, e nem quero dizer que todo mundo que casa depois dos 30 é porque primeiro colocou a profissão na frente do casamento, quem tem filhos até depois dos 40, que não priorizaram as crianças. Não estou dizendo nada disso, mas eu estou simplesmente pintando um panorama geral do que acontece. Muitos casais também se casam e não veem a necessidade de terem filhos. Sim, casais crentes, dizendo que os filhos não estão nos planos do casal. Por quê? Eles vão dar inúmeras razões, mas se a gente for sincero, é que ter filho dá trabalho. Custa tempo, custa dedicação, é mais responsabilidade. Sim, tem um custo financeiro. Então, muitos casais optam, então, por não terem filhos.
E aí nós temos outras questões aí envolvidas, só para vocês entenderem como o casamento hoje ele está em xeque. Nós vamos voltar agora lá para Gênesis, e eu peço que você abra a sua Bíblia, e eu sei que muitos de vocês já viram esses textos, a aula de hoje talvez não seja nenhum tipo de novidade, talvez você já seja viúva e diga, eu não vou me casar de novo, para que eu vou ouvir isso? E eu quero que você olhe para esse conteúdo de uma maneira um pouco diferente, então. Mesmo que você já tenha um casamento estabelecido e tudo mais, mas você perceba a possibilidade de aprender alguma coisa nova e, quem sabe, compartilhar e ajudar, quem sabe, seus filhos, seus netos, pessoas da igreja que precisam de orientação. Outra coisa que é muito importante é o seguinte, nós estamos vivendo uma crise de bons exemplos, né? Muitos jovens não querem casar devido à experiência dos seus pais, né? Muitos pais também eu já vi compartilharem com seus filhos dizendo assim, não case. Mas por que não? Porque não é bom. Eu sofro muito na mão do seu pai, olha só como é que é o meu relacionamento com a sua mãe. E nós estamos carecendo, então, de bons exemplos de casamentos. E quem sabe você aqui na igreja possa ser um exemplo, um bom exemplo, para aqueles jovens e adolescentes que não têm um lar sadio, ou que não cresceram num lar realmente cristão, ou para aqueles jovens que não tiveram a presença dos dois pais no lar. Então, também é um desafio para todos nós aqui nessa manhã. Muito bem, vamos lá para Gênesis, e nós vamos ver alguns princípios a respeito do casamento, da graça do casamento. E o primeiro princípio que eu queria compartilhar com vocês é o princípio da dignidade. E o princípio da dignidade se encontra justamente em Gênesis 1, 27. Quem pode ler para a gente? Gênesis 1, 27. Por favor, leve o microfone ali. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Muito bem. Esse é o primeiro princípio que nós vemos da graça de Deus no casamento. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. E a ideia aqui, dessa palavra homem, é justamente a ideia do ser humano. Então, em primeiro lugar, esse versículo vai nos dizer que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. E depois, então, o versículo complementa e expande essa ideia, reforçando esse princípio da dignidade. Porque ele diz assim, que Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança. Então, o homem, ele é criado à imagem e semelhança de Deus, a mulher, igualmente, é um ser criado à imagem e semelhança. Isso é muito importante nós entendermos, porque isso combate qualquer tipo de distorção a respeito da guerra dos sexos, onde quem é mais importante, quem tem mais capacidade, quem é mais digno, o homem ou a mulher? Se há décadas atrás nós trabalhávamos com a ideia de que o homem era mais importante na sociedade, na produção, no seu papel, nós vimos também do outro lado, com o feminismo, o outro lado,
combatendo então essa ideia de que o homem, na verdade, ele não é superior, mas a mulher, ela tem a sua igualdade ao homem. Mas, na verdade, por trás disso, o que aconteceu foi esse alimento dessa guerra, em onde as mulheres, então, não querem só a igualdade, mas querem até mesmo provar o seu valor e dizerem que elas são mais importantes que as mulheres e tudo mais. E tudo isso é uma grande besteira, porque o nosso Criador, quando criou o homem e a mulher, Ele os criou à sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. E nós já sabemos, vocês entendem bem que a ideia aqui de imagem e semelhança não tem nenhuma relação com a questão do aspecto físico, mas sim na sua composição do ser humano. O ser humano, assim como Deus, tem a capacidade intelectual, tem a sua capacidade emocional, tem a sua capacidade volitiva, diferente de todo o restante da criação. Apenas o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança do Criador. Existe um grande debate sobre o que vem a ser a imagem e semelhança, mas a ideia, na verdade, são palavras que reforçam a mesma ideia. O homem e a mulher refletem as características da pessoa do Criador. Nós temos um outro princípio aqui, que é o princípio da diversidade. Vamos ver agora Gênesis, de novo, 1:27, mas vamos ver também o versículo 28. Alguém quer ler para a gente? Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Muito bem. No versículo 28, a gente vê a continuação do propósito da criação. Quando Deus, então, cria o homem e a mulher, Ele lhes dá um mandato que é chamado de mandato cultural, que tem relação com esse mundo. Então, o homem e a mulher, eles não foram criados simplesmente para ficar passeando ali no Éden, mas eles deveriam exercer domínio sobre o restante da criação. Porém, para que eles exercessem esse domínio, essa mordomia, esse governo mediado, tanto o homem e a mulher precisariam fazer isso juntos. Veja então que o versículo 28, ele vai justamente falar que Deus abençoou o homem e a mulher e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Sejam férteis, multipliquem-se. Por mais que o ser humano tente outras formas, ainda não existe uma outra forma. Pode ser que em alguma loucura do homem isso possa acontecer, onde um homem mais um homem irão gerar uma criança, uma mulher mais uma mulher irão gerar uma criança. Na loucura do ser humano, pode ser que algum dia isso aconteça, mas até aqui isso não acontece, e não foi assim que Deus planejou. Deus planejou justamente que, através da diversidade do homem e da mulher, a vida fosse gerada. E esses filhos e filhas, então, iriam também se multiplicar, iriam encher a terra e iriam subjugá-la.
Então temos aqui o princípio da dignidade, homem e mulher, os dois são dignos diante de Deus. Mas homem e mulher são diferentes. A gente nem precisa gastar muito tempo nisso. Deus criou isso com um propósito. Deus não criou dois homens. Deus não criou duas mulheres. Mas Ele criou justamente homem e mulher para que através dessa diversidade, uma vez que esses dois se unem, possam então cumprir esse mandato cultural, que é gerar filhos e que é exercer domínio sobre esse mundo. Tudo bem até aqui, gente? Então vamos continuar. Temos um terceiro princípio aqui, o princípio da complementariedade. E aí nós vamos ler Gênesis 2:23. Mas um pouquinho antes eu quero ler Gênesis 2:18, que é uma história bem conhecida. Deus os abençoou. Esse é 28. 1:28. 2:28 diz assim: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Agora vamos ler o versículo 23 do capítulo 2. Disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Muito bem, quando Deus criou o homem, Ele deu uma tarefa para ele, que ele deveria dar nome a todas as criaturas de Deus, todos os animais. E Adão, então, foi dando o nome, e ele, sem dúvida nenhuma, percebeu que em toda a criação de Deus existia o macho e a fêmea. Porém, até aquele momento, Adão era um homem sozinho. Deus não tinha ainda criado a mulher. E justamente ali no versículo 18 do capítulo 2, Deus diz algo surpreendente, porque tudo que Ele cria, Ele diz, é bom. Mas Ele diz assim, nessa questão: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então, quando nós encontramos o texto de Gênesis 2:23, nós vemos o homem, ao olhar para a mulher, exclamar: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Muito bem, tirando todas as especulações que existem aí, Eva foi a primeira mulher criada, a única esposa de Adão. Quando Adão diz assim, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, nós precisamos relembrar que Adão estava dizendo isso dentro desse contexto onde ele deu um nome para as criaturas e ele viu que em toda a criação de Deus não existia ninguém que lhe correspondesse. Então, diante de Eva, ele diz, esta sim é minha correspondente, essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Como um diácono uma vez falou para mim, ele disse o seguinte, que quando ele viu Eva, Adão mais ou menos disse assim, Iha! Talvez tenha sido alguma coisa assim, parecida que Adão quis expressar com essa expressão. Não, essa sim é minha correspondente. Essa sim foi feita exatamente para me
complementar. Temos um último princípio aqui. O princípio da unidade. Vamos ler agora o versículo 24. Quem pode ler para a gente? Por essa razão? Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Muito bem. Então aqui nós vemos o estabelecimento do casamento. E aqui é lógico que Deus disse isso para Adão e Eva como um princípio até mesmo profético. Porque até então ninguém tinha deixado pai e mãe. Mas Deus então explica como as coisas devem ser. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. E todas as vezes que nós trabalhamos com os noivos, né, que pretendem se casar, nós gastamos muito tempo nesse texto. Porque aqui nós temos o princípio do casamento, é você deixar pai e mãe, é você mudar o seu tipo de relacionamento com a sua antiga família, para que você agora comece a construir uma nova família. Deixa pai e mãe e se una à sua mulher. A ideia aqui de união é de um compromisso que não se desfaz. Então, os dois se tornarão uma só carne, em todos os sentidos. Mas aqui, sem dúvida nenhuma, o autor de Gênesis está fazendo uma referência direta à questão do relacionamento sexual. Aqueles que eram dois, agora se tornarão uma só carne. Princípio da dignidade, princípio da diversidade, da complementariedade e o princípio da unidade. Deus criou homem e mulher, à sua imagem e semelhança. Os dois são dignos diante de Deus. Os dois têm o mesmo valor diante de Deus, mas Deus criou o homem e a mulher de forma que eles sejam diferentes. E nessas diferenças eles se complementam e devem então viver em unidade. Continuando aqui, eu quero dizer para vocês que realmente o casamento é uma bênção de Deus. E por quê? Porque Provérbios 18, 22 diz assim: quem encontra uma esposa encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Lembre-se que aqui o autor do Provérbios está dando conselhos para um homem. Mas se fosse o contrário, um conselho para uma moça, ele poderia dizer da mesma forma: quem encontra um esposo encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Amém? Talvez alguém aqui esteja pensando assim, não foi algo excelente que eu encontrei, né? Não sei se foi uma bênção do Senhor, mas é isso que a Bíblia diz. Gente, o casamento foi criação de Deus. Apesar do pecado, apesar dos nossos pecados, apesar dos nossos erros, apesar das experiências ruins que o mundo retrata a respeito do casamento, apesar até mesmo das experiências ruins que você experimenta na sua vida com o seu casamento, Deus criou o casamento para ser algo bom. A ideia era que o esposo fosse, de fato, algo excelente na vida da esposa,
que a esposa fosse algo excelente na vida do marido. O casamento foi projetado por Deus para ser uma bênção na vida daqueles que se casam. E nós não podemos perder isso de vista. E talvez alguns hoje aqui estejam se questionando a respeito dessas verdades. Puxa, se Deus realmente criou o casamento para ser algo excelente, para ser uma bênção na minha vida, por que eu não me sinto assim? Ou por que essa não tem sido a minha experiência? Mas lembre-se, tudo que Deus criou é bom. E eu quero falar aqui para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, né, que estão em dúvida se querem ou não casar. A Bíblia diz que o casamento é uma bênção. É uma bênção do Senhor. Se você está duvidando disso, talvez porque você olha para a realidade do casamento dos seus pais e diz, não, eu não quero esse inferno na minha vida. Meu pai batia na minha mãe, a minha mãe batia na gente. Não, isso eu não quero. Eu quero que você volte os seus olhos para a palavra de Deus e veja o que Deus fala a respeito do casamento. E o casamento, então, é uma das graças de Deus na vida do seu povo. Muito bem. Querem falar alguma coisa sobre isso? Vai lá, Robson. Acho que tem um aspecto importante de se pensar no casamento, não com os olhos de um casamento de duas pessoas que não conhecem a Deus, mas é olhar o casamento de uma perspectiva bíblica, aonde o casal busca agradar a Deus em primeiro lugar e com isso cumprir a sua palavra. Então, o cumprimento da palavra de Deus dentro do casamento é a possibilidade de viver essa plenitude ou entender de fato o que é essa bênção que a palavra de Deus diz a respeito daquilo que Deus criou. Então, quando os dois se submetem à palavra de Deus e vivem de acordo com ela, de fato é possível experimentar a bênção do casamento. Muito bem. É isso aí. Vamos continuar então pegando isso que você falou e vamos relembrar a respeito de qual é o propósito maior do casamento. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, 31 e 32. Efésios 5, 31 e 32. O casamento é uma dádiva, tá? Então, imagine que você... É um exemplo bem ruim, tá? Mas eu acho que pode servir aqui de propósito. Você resolve, então, presentear sua esposa com uma máquina de lavar. Não pode ser presente de casamento, tá? Já aprendi isso. Não pode ser presente de aniversário também. Tem que ser um presente, assim, aleatório. Dá um pneu, tá bom. O homem pensou, opa, que bom, estava precisando. A mulher não pensa assim. Mas veja bem. E daí, ele fala, essa máquina é a última geração. Ela fala com você, você acessa a internet, ela lê o seu pensamento, lava todas as roupas e tudo mais. E daí essa mulher, então, pega aquela máquina de lavar, não vê o manual e começa a usar do jeito que ela quer. E daí essa máquina não funciona. E pior, ela quebra. E daí ela diz assim, ó, a máquina que você me deu não presta para nada. Talvez seja assim que muitas vezes a gente trata os nossos casamentos. A gente quer que o casamento sirva aos nossos propósitos, da maneira como a gente quer,
e depois as coisas começam a desandar, as peças começam a quebrar, e daí a gente chuta a máquina para o lado, dizendo, tá vendo, não presta, não serve. Talvez o que falte seja justamente te descobrir o propósito de Deus para o casamento. O casamento como dádiva, gente, tem vários propósitos, tá bom? Então, assim, o casamento nos dá... Vamos falar só coisa boa, né? Mais alegria do que tristeza. O casamento nos proporciona companhia, a divisão dos fardos, a divisão das tarefas, às vezes a divisão das despesas, a divisão das responsabilidades. Os filhos, então, são uma alegria, né? Pelo menos naquele momento que eles nascem ali, depois uns crescem, mas pelo menos naquele momento, que coisa boa, né? Que coisa boa é ver uma família unida, a gente poder sentar ao redor da mesa, conversar. O casamento, então, tem vários propósitos, né? O casamento tem o objetivo de nos tornar pessoas melhores, mais humildes. A gente não acha isso tão bom, mas é verdade, né? O casamento revela mais do que qualquer outra pessoa ou outras circunstâncias os nossos erros, as nossas falhas, né? Nós somos exortados no casamento, nós somos confrontados no nosso erro, nós temos que lidar com as nossas falhas. Então, realmente, são muitas dádivas, tá? O casamento traz muita alegria, traz muito prazer, tá? É isso, porque Deus criou tudo isso para o deleite do homem. Diferente do que o catolicismo ensinava, não é simplesmente a questão da procriação, mas a satisfação do homem e da mulher debaixo de um casamento onde é sustentado por um compromisso. Mas existe um prazer maior e um propósito maior do casamento. E esse propósito só foi desvendado com a vida e a obra de Cristo. A gente vai ler aqui, depois a gente vai continuar após o intervalo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Olha só, Paulo voltando lá para Gênesis, né? E os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Mas qual mistério profundo? A união do homem e da mulher? Não. Ele vai continuar dizendo, refiro-me, porém, a Cristo e a igreja. Ou seja, o maior propósito do casamento é que o casamento seja uma ilustração do Evangelho. O relacionamento de um homem e de uma mulher num casamento deve apontar para as verdades do Evangelho, ou seja, deve demonstrar o amor que Deus tem pelos homens. Deve demonstrar o amor que Cristo tem pela sua igreja. Deve demonstrar a devoção da igreja ao seu noivo, Jesus Cristo. Então veja que o casamento ele não tem um fim em si mesmo. E talvez esse seja o primeiro erro. E eu não sei se algum curso de noivos será capaz de preparar de fato um homem e uma mulher para o casamento. Eu creio que não. Seria muita pretensão. Né? Já vi pastores dando 10 livros para o noivo ler, fazer 50 encontros, fazer entrevista com o pai, com a mãe. A verdade é essa, gente. Quem é que está pronto para o casamento? Talvez nós possamos ajudá-los a ver o que Deus quer para o casamento e ajustar algumas expectativas. Mas o casamento se faz no dia a dia, na vida do casal, à medida que o casal vive em obediência à palavra de Deus. Então,
Talvez uma das coisas que nós precisamos sempre reforçar é que o casamento, ele não tem um fim em si mesmo. Você pergunta para o noivo, por que você quer casar? Por que você quer casar? Gente, eu já ouvi. Um dia eu estava fazendo lá a soma de quantos casamentos eu fiz. Sei lá, mais de 50 casamentos. Em 30 anos quase 30 anos de ministério. Talvez 60, talvez 2 por ano. E já ouvi muitas respostas, né? Não, porque eu a amo, porque eu quero construir uma família. Mas se todo mundo fosse realmente sincero, assim, porque eu creio que o casamento vai me trazer felicidade. Porque até hoje eu nunca vi ninguém dizer assim, eu quero casar porque eu quero sofrer bastante, viu? Eu quero alguém que me faça sofrer todos os dias da minha vida, que me traga desgosto. Não, ninguém casa para ser infeliz. Todo mundo casa para ser feliz. Quando os noivos vêm à frente da igreja, eles fazem os votos, não é? Daí tem gente que escreve um poema gigante, tem gente que canta. Maravilha, né? Se você canta bem, muito bem. Senão seu casamento já começa muito mal. Mas tem um momento que todos os noivos falam a respeito de um compromisso que eles assumem diante de Deus. O que é que eles dizem? Eu prometo te amar, mais ou menos assim, né? Na riqueza e na pobreza. É verdade isso, gente? Sabe qual é a razão número 1 dos divórcios no mundo? Dívidas. Não é infidelidade. Número 1 é dívidas. E aquele papo da riqueza e da pobreza? Né? Na saúde e na doença. Isso é um outro problema, né? Oh, pastor, casei. Eu vi um amigo falar, né? Diz assim, pensei que estava casando com uma Ferrari. Quando eu casei, eu descobri que era um Fusquinha com motor. Vive doente. Uai, mas o que você prometeu lá? E outra coisa que os noivos sempre dizem, prometo ser fiel. E a questão da fidelidade? Infelizmente, o casamento tem perdido o sentido, né? O casamento não é mais um culto a Deus. O casamento é um evento para os noivos e para os convidados. Gente, eu já vi gente gastando aí 150 mil reais numa festa de casamento e não investindo nada de esforço para que o casamento realmente permaneça, dure, agrade a Deus. Pessoas que não deram nunca nenhum tostão para a obra de Deus, mas que investiram milhares e milhares de reais para impressionar os seus amigos e a família. Por que os noivos falam isso? Se eles não pretendem realmente cumprir esses votos, a conclusão que eu cheguei é a seguinte, que não é que, na verdade, eles não querem cumprir os votos, mas de uma maneira muito inocente, eles dizem... Alô? Olha, a minha intenção é ficar casado com você até que a morte nos separe, mas sabe como é que é, né? Eu quero, mas eu não sei se eu vou conseguir. Então, eu vou te amar na riqueza e na pobreza. Eu pretendo, né? Na saúde, eu quero muito. Fidelidade não, eu quero. Ou pelo menos, eu desejo. Mas realmente as pessoas não levam a sério a questão dos compromissos. Então, precisamos entender que o casamento não tem em si mesmo. Som. Isso não significa
que nós não sejamos agraciados por Deus pelo casamento, e é lógico que nós somos. Mas o propósito maior do casamento não é o marido e a esposa em si, mas o casamento deve apontar para algo muito maior, que é justamente a realidade do Evangelho. Muito bem. Talvez alguns de vocês já soubessem disso, porque a gente já tem falado muito disso nesses últimos anos, mas talvez para alguns seja algo extremamente novo. E tanto para um quanto para outro, essa realidade deve moldar o nosso casamento. Por quê? O casamento é um testemunho do Evangelho. Então a pergunta que nós temos que fazer é: o meu casamento testemunha bem do Evangelho ou testemunha mal do Evangelho? Quando alguém olha para o relacionamento marido e mulher, ele consegue identificar o relacionamento de Cristo e a sua igreja, e da igreja com Cristo, ou essa imagem é distorcida? Ou quanto essa imagem é prejudicada pelo tipo de casamento que nós temos? Então, nós temos que entender que o propósito maior do casamento, né, além da realização, da alegria, dos filhos, de todas as bênçãos que o casamento nos proporciona, é apontar para a realidade do Evangelho. Então, quando acontece uma traição, quando acontece um divórcio, e aqui eu estou falando de uma maneira geral, não estou entrando na particularidade de cada caso, né? Mas de uma maneira geral, isso é um prejuízo para o Evangelho. Porque como que Cristo pode abandonar a sua igreja? Ou como a igreja pode se rebelar contra Cristo? Então isso nos chama a uma responsabilidade. E por isso nós encontramos graça no casamento. Porque o casamento aponta para a graça de Deus, para o testemunho do amor de Deus em Cristo pela sua igreja. Tudo bem até aqui, gente? Todo mundo concorda, né? Tudo mil maravilhas, que bonito. Fala lá, Lopes. Desculpa. Eu já até comentei uma vez com você, nós fizemos um treinamento, certa vez, baseado no livro chamado Amor e Respeito. Sim. Ali depois eu queria ler Efésios 33, a gente leu até o 32. Portanto, cada um de vocês também ame a sua esposa como a si mesmo. E a esposa trate o marido com todo respeito. Para o marido, ele manda amar. Para a esposa, ele manda respeitar. Eu acredito, né, claro que isso não é uma regra, mas nós, homens, estamos negligenciando uma série de responsabilidades que cabem ao marido. E isso no livro ele chama de ciclo insano, né? Ou seja, quanto mais o marido deixa de demonstrar esse amor, mais a esposa desrespeita o marido. E aí vira esse ciclo que, ou seja, então, eu acredito que isso tem que ser uma chamada não só para os homens, como para as mulheres também, mas o homem tem que começar a assumir o papel como a Bíblia ensina. Obrigado. Muito bem. É verdade.
mas ele só é capaz de assumir o seu papel se ele receber da graça de Deus. Porque a gente falou tudo aqui é bonito, né? O casamento é bom, Deus criou o casamento bom, é uma bênção para a nossa vida. O casamento tem que ser uma imagem do Evangelho. Mas e o dia a dia? Porque, gente, na igreja todo mundo é bonito, todo mundo é casado, feliz, tá? Mas em casa, quando ninguém está vendo, é que o bicho pega, é ou não é? Ou vocês acham que na minha casa é diferente? São 4 lá. Quanto mais confusão, mais pecado. Por isso que a gente precisa da graça de Deus no casamento. Vamos ver aqui. Primeiro, nós temos essa necessidade da graça de Deus, por quê? Primeiro que o casamento exige altruísmo. É ou não é? Vamos ler aqui o que a Bíblia fala? 1 Coríntios 7, de 3 a 5, fala assim: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o seu marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Capítulo 7 de 1 Coríntios fala muito a respeito do casamento. A pergunta que eu faço para os irmãos aqui é o seguinte: o que Paulo está falando aqui? De cumprir os deveres conjugais para com a sua mulher e da mesma forma a mulher para com o seu marido. Ele está falando aqui de pagar conta? Ele está falando aqui de ajudar a educação dos filhos? O que ele está falando aqui, gente? Pode falar. Está falando do relacionamento físico, sexual entre marido e mulher. Agora, para aqueles que não são casados ainda, né? O que o noivo está querendo no dia do casamento? Você acha que ele está querendo lá cumprimentar cada padrinho, madrinha? Ele está querendo lá dançar a valsa? Sei lá, sorrir para... Não, gente, o noivo está querendo... A verdade é que está querendo a lua de mel. Bom, pelo menos deveria ser assim, né? Porque hoje em dia, se realmente essas pesquisas refletem a verdade, nos dizem que 80% dos jovens das igrejas casam sem serem virgens. Opa, 80%, 60%, 80%. Né? Mas vamos lá. Então, o noivo e a noiva também, lógico. Né? Só que, veja bem, muitos acham assim, não, daí eu vou casar, vai ser uma maravilha, vai ser uma lua de mel eterna. Né? Gente, para quem tem anos de casamento assim, é assim? Não é, gente. Tem dia que você está cansado, tem dia que você está estressado. E se não tratar bem a esposa, Então, daí você brigou na hora do almoço, foi grosso, não mandou flor, e daí à noite você quer namorar. Vai rolar? Vai. E Paulo aqui está falando a respeito do altruísmo numa área que talvez seja mais sensível. E qual é o princípio bíblico aqui? Não é assim. Casei, então, eu tenho que fazer todas as vontades do meu marido, eu tenho que fazer todas as vontades da minha esposa. É isso que a Bíblia está ensinando? É lógico que não é isso. O que a Bíblia está ensinando é que no casamento você tem que pensar também no interesse do outro. O outro não é o seu escravinho, a sua escravinha particular. Não. Você tem que pensar no bem do outro. Você deve pensar nas necessidades do outro. Você deve querer também agradar o outro. É isso que é o casamento.
Agora, se você põe duas pessoas que pensam assim, eu casei para que o outro me faça feliz, vai dar certo? Lógico que não vai. O outro tem a obrigação de me fazer feliz, vai dar certo? Lógico que não vai dar. Porque casamento envolve altruísmo, abrir mão, pensar no bem do outro. Então a gente precisa de graça, porque senão não dá. Porque muitas vezes, eu não gosto nem de ir no supermercado. Não gosto, gente. Eu sei que tem alguns maridos que gostam, né? Eu não gosto. Mas às vezes eu tenho que ir no supermercado, né? Eu tenho que ir, porque eu tenho que pensar no bem do outro. Tenho que pensar no bem da esposa. E no casamento é assim. Então a gente precisa de graça. Porque o casamento exige altruísmo. O casamento também exige... Oi, pode falar. Com certeza. Isso. É isso aí. Então, veja bem, o que a gente está falando aqui é o seguinte, que, gente, sem Jesus, não dá. Não dá, gente. Porque o casamento é uma bênção, é maravilhoso, mas exige altruísmo. E sem Jesus, no casamento, não dá. Sem Jesus, eu sou um eterno egoísta. E o casamento exige justamente o contrário. Daí, quando vem os filhos, daí são outros que você tem que colocar na sua frente, né? Mas o casamento também exige compromisso, né? Compromisso um com o outro, vamos lá um pouquinho mais para frente. 1 Coríntios 7, 10 a 13 diz assim, aos casados dou esse mandamento, mas não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do marido, mas se o fizer, permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com o seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Aos outros, eu mesmo digo, não o Senhor, se um irmão tem uma mulher descrente, ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela, e se a mulher tem um marido descrente e se dispõe a viver com ela, não se divorcie. Quais são as palavras importantes aqui, né? Não se separe, né? Não se divorcie, se dispõe a viver, não se divorcie, se dispõe a viver, não se divorcie. Então, o princípio geral para o casamento é mantenha em pé o seu compromisso. Lute para que o compromisso permaneça em pé. Gente, sem Jesus, não dá. Né? Lógico que a gente está falando de uma maneira geral, porque eu creio, realmente, eu conheci alguns casais que, gente, nunca brigaram. Daí você fala assim, é mentira. Eu tenho que crer que eles estão falando. E quando você olha para o relacionamento, nunca tiveram uma discussão. É possível que alguns de vocês tenham essa realidade, que bom. Mas, no geral, os casamentos e os desentendimentos e os conflitos são presentes. Mas o casamento exige um compromisso que independe do outro. O compromisso de honrar a aliança que você fez um dia diante de Deus. E por isso nós precisamos da graça. Graça para perdoar, graça para pedir perdão, graça de dizer por favor, né? Graça de dizer obrigado. São 3 frases que a gente esquece facilmente no casamento, né? Me perdoa, por favor,
obrigado. E a graça nos faz justamente refletir essas palavras e essas atitudes. O casamento também... eu escrevi errado aqui, pus compromisso de novo, e não é. Perseverança, tá bom? Então, tira aquela palavra compromisso, põe perseverança. Vamos ver aqui 1 Coríntios 7, 26 a 35. Vamos lá. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Mas se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. É lógico que Paulo não poderia falar alguma coisa diferente, né? Foi Deus que criou o casamento ali. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida. E eu gostaria de poupá-los disso. O que quero dizer é que o tempo é curto. De agora em diante, aqueles que têm esposa, vivam como se não tivessem. Como assim, né? Aqueles que choram como se não chorassem, os que estão felizes como se não estivessem, os que compram algo como se nada possuíssem, os que usam as coisas do mundo como se não as usassem, porque a forma presente desse mundo está passando. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor, mas o homem casado preocupa-se com as coisas desse mundo, em como agradar a sua mulher, e está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santos no corpo e no espírito, mas a casada preocupa-se com as coisas desse mundo, e como agradar o seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Muito bem. O que Paulo está falando aqui, que parece meio confuso, né? Primeira coisa que ele está falando, agora e especificamente ele está dando um conselho. Veja que ele não dá um mandamento porque ele deixa bem claro que se a pessoa que é solteira se casar, não peca. Mas a gente tem que lembrar também qual é o contexto dessa passagem. Paulo já estava antevendo os momentos difíceis que a igreja iria enfrentar debaixo da perseguição de Nero. E diante de um quadro hostil de perseguição pela fé, é muito mais simples você dar conta só da sua vida do que você ter que se preocupar com a esposa e também com filhos. Então é isso que ele está dizendo. Ele não está falando para não casar. Né? Quando ele fala assim, aquele que está casado vive como se não estivesse, não é que ele está dizendo, esquece sua mulher, vive aí pensando só nas suas coisas. Não, ele está falando assim, diante da realidade, não se apeguem nessas coisas, porque o mundo está mudando. A perseguição vem. Então é diante disso que ele está falando. O que nós queremos dizer aqui com graça no casamento, uma necessidade? É que o casamento exige perseverança por causa das dificuldades. Eu já vi pessoas dizendo o seguinte, eu não quero ter filhos porque esse mundo está muito complicado. Eu não tenho coragem de botar filho nesse mundo. Já vi crentes falando isso. Né? Não, ter filho nesse mundo, com esse mundo do jeito que está, com essa guerra cultural, Deus me livre. Será que é isso mesmo? Será que está certo pensar dessa maneira? Agora, é lógico que a vida de casado é um desafio. Sim ou não? É um desafio, gente. A gente tem que parar de ser um pouco assim... de querer viver num mundo cor-de-rosa cristão, tá? Desculpa, vou falar a realidade, não é assim. Nem tudo é mil maravilhas. O crente chora, a esposa do crente chora.
Tem momento que as pessoas pensam realmente em abandonar tudo. Tem momentos que dá vontade de pegar a mala e sumir, entendeu? Tem momentos que você quer ficar sozinho e não consegue, porque as crianças estão batendo lá na porta do banheiro. Mãe, né? Quem nunca passou por esses momentos aí de apuros, né? Eu preciso de 5 minutos sozinho, mas não tem como estar sozinho. Tem 1, 2, 3, 4, 5 filhos, como é que você quer ficar sozinho? Não dá para ficar sozinho, né? Isso porque nós só temos 2 lá. Então, o que Paulo está falando é o seguinte: a vida de casados traz também as dificuldades. E eu fico assim, eu fico feliz quando eu vejo uma moça falando assim: o que eu quero mesmo é casar. Né? Quero ter minha casa, quero cuidar do meu marido, quero criar os meus filhos. Que bom! Porque hoje em dia, não é isso que o mundo quer. Né? Mas saiba que apesar de você ter a sua casa, tem a limpeza da casa. Apesar de ter o marido engorda depois do primeiro ano, né? Deixa as coisas jogadas fora, né? Eu lembro do nosso primeiro ano de casados, eu sou bagunceiro. A verdade é essa, tá bom? Eu sou. Né? André é extremamente metódica. Se você for na minha casa um dia, eu vou mostrar o guarda-roupa para vocês, né? As camisas estão tudo naquela cor, do tom mais forte no degradê. As toalhas lá em casa são tudo enroladinhas assim. Gente, parece uma loja. Só que eu chegava em casa, né? Primeiro ano de casamento. Daí você pega o tênis, já joga assim, pum, pá, deixa lá no canto. E ela começou a me dar bronca. Que não é o lugar do tênis. Né? Que não é o lugar de deixar a meia e tal. E ela fala 1, 2, 3. Teve um dia que eu cheguei assim: André, vem aqui, nós precisamos conversar aqui. Senta aqui do meu lado. Só quero lembrar você que eu também moro aqui, tá? Eu também tenho direito a fazer minha baguncinha e tal. Então vamos entrar num acordo aí. Mas é isso. Ou não é? Primeiro ano de casado, engordei 11 quilos. Fui no médico primeira vez, estava com pneumonia. Daí o médico falou assim: quanto é o seu peso? Eu falei assim: doutor, eu estou pesando sempre pesei 58, ele está pesando 60, ele sobe na balança aí. 11 quilos. Né? E assim. Tem os desafios, né? Do casamento, depois vem os filhos e tudo mais. Mas o casamento também traz essas dificuldades. Então, ninguém deve casar, como eu já vi também vários jovens se casando, dizendo assim: eu quero casar para sair da casa do meu pai e da minha mãe. Eu já ouvi várias vezes isso, tá, gente? É um inferno a casa dos meus pais. Eu quero casar porque nunca mais eu quero viver o que eu vivi. E eu imagino tudo diferente que aconteceu na casa do meu pai. Daí, quando vem, enfrenta o desafio, descobre que as dificuldades que eles tinham lá, a pessoa também tem aqui, né? Com tudo isso, eu estou dizendo, casamento é bom. Se você pode casar no Senhor, case. Se você não tem um chamado para ser solteiro, case porque é muito bom. Mas tudo que é bom tem os seus desafios. Tem os seus desafios. Eu vou contar aqui, achei muito engraçado, uma senhora, alguns anos atrás, né? E eu vou contar, acho que ela não vai assistir. E ela chegou assim, a gente tinha feito, acho, bodas de ouro, 50. É muito tempo de casamento, gente, 55 anos, né? Daí ela falou assim: pastor, né, sabe, a gente já está com uma idade aí, né? Meu marido tem mais de 80 anos, né? Mas pastor, fala com ele, porque todo dia ele quer namorar.
Daí eu virei para a irmã e falei assim, irmã, seu marido tem toda essa disposição, desde que vocês casaram, todo dia ele quer namorar, ele está com 80 anos, eu falei assim, irmã, fique em pé e glorifica a Deus. Eu falei assim, é bênção isso, né? Casamento certinho, você olha para a vida dos filhos, gente, os 3 filhos casados no Senhor, os netos, tudo na igreja, os meninos todos formados, agora com os netos, isso é bênção, e a gente não está vendo mais isso, né? Então a gente precisa, como eu disse para vocês, de bons exemplos, mas o casamento necessita de graça. E por fim, nós vamos visitar de novo aquele texto de Efésios 5, 22, e nós vamos ir até o 30, tá bom? E nós vamos falar sobre a responsabilidade, e por isso nós precisamos da graça de Deus para assumir as responsabilidades, e o Lopes falou um pouquinho disso na sua fala. Então, primeiro nós vamos ver o papel da esposa e o papel do marido, e vocês já conhecem isso, aqueles que participam dos grupos de casais, né? Nós vamos retomar esse ano com um novo tema e tudo mais, nós aprendemos muito sobre isso nesse ano. 22 e 24 de Efésios 5 fala assim, mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Qual é o papel da esposa aqui? Sujeição. E eu achei muito interessante, quando nós estudamos com os casais esse ano, essa ideia da origem de sujeição, submissão. E essa ideia da sujeição e da submissão não está relacionado à questão de um papel de inferioridade ou de obediência cega, mas essa palavra diz respeito ao alinhamento com o marido. Ou seja, a mulher tem que estar alinhada com o marido para que o casamento dê certo, para que a família vá bem. E daí eu lembrei de um exemplo, gente, que acho que todo mundo já passou. Já foi no supermercado e pegou aquele carrinho que tem a roda travada? Já pegou? Sim ou não? Dá para andar com um carrinho que tem uma roda que está presa? Daí você está querendo ir para lá, a rodinha que está querendo ir para cá. Daí você vai, bate na prateleira, você passa nervoso, você tem que arrastar o carrinho, né? Porque muitas vezes é isso que eu faço. É isso. Imagine se a mulher for que nem essa rodinha presa, onde o marido quer ir para lá e a esposa quer ir para lá. Onde toda a família está querendo ir reto e a esposa dividindo. Não vai dar certo. É isso. Sujeição, submissão, alinhamento com o seu marido. E as esposas precisam de graça. Por quê? Porque muitas vezes o marido é um péssimo líder. Porque muitas vezes o marido não é um líder. Mas é isso que Deus espera das mulheres. Sujeição, alinhamento com o seu marido. Qual que é o papel do marido, né? O papel do marido, a gente vai encontrar lá em 25, a gente pode ler até o final, né? Maridos, 25 a 30, é isso? Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo.
Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Qual é o papel aqui do marido? Amar. Só que não é amar assim, eu amo minha esposa, né? Mando flor, né? Levo ela para jantar. Não, a medida do amor aqui é um amor como de Cristo. E qual é a medida do amor de Cristo pela sua igreja? Ele deu a sua vida pela igreja. Marido, você está disposto a dar a sua vida pela sua esposa? Então, parece que a tarefa da mulher não é mais difícil que a do homem, né? Porque a gente pensa, não, é difícil, né, ser sujeita a um marido que não é líder, que é um banana, que não faz nada, que não toma nenhuma decisão. É muito difícil. Ou então, um péssimo líder, né? Alguém que só pensa nele. Sim, é difícil. Mas olha só o que é que Deus pede dos maridos. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, ou seja, sacrifique-se pela sua esposa. E aqui, gente, a Bíblia é maravilhosa, não é? Que ele fala a verdade. Não tem esse papo de que alguém se odeia. Todo mundo se ama. Todo mundo cuida do seu corpo, né? Seja fazendo assim ou assim, né? Mas todo mundo alimenta, gosta de cuidar do seu corpo. É isso, se você parar de pensar só em si e amar a sua esposa como você se ama, você já vai estar cumprindo o que a Bíblia pede. E eu achei muito interessante o que eu li nessa semana, que o desafio da mulher é viver para o marido. Guarde bem, viver para o marido. O desafio do marido é morrer pela esposa. Olha só. Então a esposa tem que viver pelo marido, mas o marido tem que estar disposto a morrer pela esposa. Se a gente não precisa da graça para cumprir isso daqui, eu não sei do que a gente precisa. A gente precisa de Cristo, a gente precisa da graça de Deus. Concluindo então, gente, o casamento, ele é fruto da graça de Deus. É um presente que Deus dá. O casamento tem o propósito de revelar a graça de Deus, porque o relacionamento do homem e a mulher deve apontar para o amor de Deus revelado em Cristo pela igreja. E o casamento, ele só é e só pode ser sustentado pela graça de Deus. Amém? Vamos aplicar aqui. Agradeça a Deus pelo seu casamento. Pare de reclamar. É fácil a gente reclamar. A gente reclama. Comece a agradecer a Deus, né, pelo seu casamento. Cuidado com aquilo que você fala para os seus filhos, porque isso tem uma influência muito grande, gente. Tá? Cuidado, se você transmitir que a experiência do casamento é ruim, a probabilidade dos seus filhos não quererem casar ou fazerem um casamento à maneira deles é muito grande. Lembre-se que o casamento é um testemunho da graça de Deus. Cuide mais disso, né? Entenda que esse é o maior propósito. O jeito que a gente se relaciona deve testemunhar do Evangelho às outras pessoas. E 3, apegue-se à graça e transmita graça ao seu cônjuge. Como que você pode se apegar à graça? Se apegando a Deus, dependendo de Deus, levando todas as suas dificuldades a Deus em oração. Oi, quem que quer falar? Eu. Pode falar. Sim.
ainda há espaço para para eu colocar? Tem, só que eu acho que está falhando. Tá, som. Vai lá, fica em Tá. pé. Isso. Isso. Então, assim, essa aula tem, assim, corroborou por um pensamento que eu tenho a respeito desses pontos a respeito da graça, né, no casamento. Eu acho que o casamento ele é ele promove algo que de repente se você não fosse casado você não teria, né? Então acho que ele promove frutos novos em nós, assim, né? Frutos da graça. Por exemplo, questões do amor. Eu acho que ele age, o casamento ele age nessa questão de promover um amor nos nossos corações, algo que Cristo traz a nós, algo novo, que muitas vezes o solteiro, às vezes, ele não teria tão facilmente. Mas o ambiente do lar, o ambiente do casamento, ele age nessas mudanças, nessas transformações, redentoras mesmo na nossa vida, né? Então, eu tenho visto isso, né? Como o casamento tem dado a mim frutos que antes eu não via que era necessário, ou até pecados meus que antes eu agia daquela forma e, de repente, o ambiente do casamento ele me mostrou pecados, me mostrou erros, me mostrou muitas questões ruins sobre mim mesmo, né? Então, acho que nesse sentido, o casamento ele agiu conforme o Evangelho, foi redentor para as mudanças que Deus quer trazer. Então, com essa aula, isso aumentou mais ainda este meu pensamento, de que como o lar e o casamento, ele pode ser algo maravilhoso e redentor na minha vida, me levando cada vez mais à cruz e a Jesus, né? Amém. Pode falar. É só para ler 2 versículos, talvez você fosse citar. 1 Pedro 3. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento da sua mulher. Aí o texto continua. E para nós homens, do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Isso é sério, hein? Se nós, como marido, não estivermos com essa perspectiva, até as nossas orações podem ser interrompidas. Então, é algo sério para nós diante do Senhor. Obrigado. Muito bem. Como que nós transmitimos graça? Tem os exemplos práticos aí de 1 Pedro, né? O marido que não obedece à palavra. Gente, não está falando do marido que não é crente, não, tá? Está falando do marido que não está obedecendo a palavra. Então está falando de crente, porque nem todo marido crente obedece todo o tempo a palavra, né? E a mulher quer falar. E tem que falar mesmo, né? Alguém já disse que a mulher, ela às vezes age como o Espírito Santo na nossa vida, né? Falando do nosso erro, do nosso pecado, né? Não vai por aí, presta atenção, faz diferente, tal. Mas antes de falar com o marido, fale com Deus sobre o seu marido, né? E o desafio dos homens é ser sábio, né? Se Deus está falando que quem tem que ser sábio, é porque a gente não tem sabedoria, né, gente? A gente não trata a mulher com honra, como sendo a parte mais frágil. Eu termino dizendo o seguinte, gente, sem Jesus, não dá, né? Não dá. Não dá para ficar solteiro e agradar a Deus, e não dá para ser casado e agradar a Deus. Sem Jesus, não dá. Amém? Bom domingo para todos. À noite a gente se vê. Logo mais às 18h30 no nosso culto de adoração e louvor.